É um grande prazer participar, né, desse evento. Nós recebemos o convite que veio com o pessoal do Japão e, para mim, é uma alegria participar. Como eu comentei, eu tive a oportunidade de estudar no Japão, com uma bolsa de estudos do governo, e foi muito proveitoso, e eu tenho muita gratidão por esta oportunidade. Então, para nós é um prazer participar desse evento. 14 anos, um aniversário, com todas as dificuldades que a gente entende da divulgação do espiritismo em terras estrangeiras, porque isso acontece em diversos países. Então, para mim, é uma oportunidade de retribuir ao Japão muito o que a gente recebeu. Nós fomos recebidos nesse país com muito carinho e conseguimos muito êxito em nossas atividades. E eu tive a oportunidade, quando estive aí, de conhecer Masaru Emoto. Não sei se assim se pronuncia, nós conhecemos o trabalho dele, então são lembranças muito positivas e carinhosas que a gente possui. Bom, esse é um tema, né, o Alzheimer. Quando a gente fala, a gente focaliza na questão da doença. Mas uma coisa interessante, quando a gente estava reciclando o material a respeito do Alzheimer, nós estávamos procurando algum tipo de publicação nova, alguma nova informação a respeito. E uma das coisas que eu achei fantásticas, eu fiquei muito entusiasmada, é sempre bom, quando tem um tema, a gente fazer a reciclagem. A gente estuda e faz palestra há muito tempo, mas uma coisa que eu digo sempre a jovens oradores, eu vou fazer um trabalho, eu vou dar uma revisada. Então, a gente fala sobre esse assunto já há algum tempo, então fui revisar, tem alguma publicação nova, alguém trouxe algo novo, e uma coisa nova surgiu de maneira extraordinária. Existe um grupo, um Instituto de Ciências Biológicas de Xangai, que apresentou um estudo novo que foi validado pela comunidade científica com uma análise genética com relação ao Alzheimer. E a descoberta que eles colocaram foi muito importante pelo seguinte. O que eles descobriram? Há cerca de 50 mil a 200 mil anos atrás, houve uma alteração genética. 6 genes sofreram uma mutação através da seleção natural, e esses 6 genes foram responsáveis por uma alteração do funcionamento do sistema nervoso, aumentando a conectividade dos neurônios, o que deu a oportunidade do nosso desenvolvimento intelectual. Ou seja, o crescimento da nossa consciência, como nós conhecemos, da nossa inteligência, está atrelado a essa mutação genética que aconteceu entre 50 mil e 200 mil anos atrás. Por que eu achei essa informação extraordinária? E essa mutação que nos ofereceu a oportunidade desse crescimento intelectual, com o aumento da conectividade, houve a formação das chamadas redes neurais, como nós conhecemos, o que favoreceu o nosso crescimento intelectual. É claro que isso não aconteceu sem um ônus, porque esses mesmos 6 genes responsáveis por esse aumento do intelecto são também os ligados ao mal de Alzheimer. Então, são a mesma etiologia. E uma das colocações que eles fizeram é que esse distúrbio da memória que se desenvolveu, ele cresce à medida que as exigências intelectuais foram aumentando. Como assim? É a exigência intelectual que causa isso? Não. O envelhecimento que acontece cria algumas distorções metabólicas. Então, essa atividade intelectual grande que nós estamos vivenciando, com as exigências metabólicas e o envelhecimento, causa esses distúrbios. Mas por que eu achei tão interessante a questão dos genes? Porque quando a gente lê, por exemplo, A Caminho da Luz de Emmanuel, e fala-se a respeito da colaboração de espíritos vindos de outros orbes mais adiantados, e essa colaboração não foi só espiritual, foi também genética. Eles reencarnam no planeta e criam alterações, depuramento, e nós recebemos de herança algumas características anatômicas novas. Essa é a colocação de Emmanuel. E aí, quando os cientistas fazem essa descoberta, que a nossa capacidade intelectual fez esse crescimento com esta mutação específica, isso valida, são alguns tijolinhos que vão se acrescentando nessas informações espirituais, vão validando esse conhecimento espiritual. Mas uma outra colocação importante,
Nós estamos falando sobre transição planetária, sobre uma alteração da estrutura do nosso planeta. E as pessoas se preocupam muito com relação a cataclismas, etc. Mas vamos pensar. As alterações genéticas que promoveram o crescimento intelectual do nosso orbe acontecem nessa época. Quando nós recebemos essa herança, que é essa capacidade de conexão, nós não tínhamos o conteúdo para realizar essas conexões. E à medida que vamos evoluindo, vai crescendo o material com que a gente trabalha. Porque as pessoas confundem, tá? O Alzheimer causa problemas de memória. Mas o que é memória? Memória, lembrança e esquecimento não são a mesma coisa, tá? Então, o que faz parte da memória? Se a memória fosse exclusivamente a gravação de fatos que nós vivenciamos e aprendemos, como é que nós esquecemos algumas coisas e outras não? Porque nós fixamos de maneira especial determinadas memórias em oposição a outras, que só vivenciamos uma vez e guardamos para sempre. Uma das coisas que os cientistas viram, que existe um aspecto da memória que é biológico, fisiológico, que são as marcações bioquímicas que acontecem no cérebro. Mas existe outro componente da memória, que é o componente emocional. Então, a memória é formada por estruturas orgânicas, mas, principalmente, emoções. O valor que nós damos a uma vivência ou não, o prazer que nós sentimos, a importância disso para a nossa sobrevivência ou não, o valor que damos a um determinado conhecimento, uma série de conteúdos que são de natureza abstrata. Então, existe o aspecto concreto da memória e o aspecto abstrato da memória. Nós estamos no momento em que o volume de informação a que nós estamos sendo expostos cresceu de maneira exponencial. Mas a nossa atenção cresceu no mesmo ritmo? Nós temos a capacidade de processar esse material? Gravar é possível, mas processar. Porque vamos dar um exemplo. Quando nós observamos alguma coisa, nós recebemos, usando a visão, 400 bilhões de bytes de informação, mas temos consciência mais ou menos de 2.000. Então, a maior parte da informação que nós estamos recebendo não é processada de maneira consciente. Se ela não é processada de maneira consciente e a consciência, a emoção, as escolhas, o processo intelectual são valores essenciais para a memória, o que seria, então, o Alzheimer? Eu falo numa palestra sobre o Alzheimer, conto uma história, as pessoas sempre perguntam qual é o cientista, mas a gente nunca tem tempo. Então, o nome dele é David Bennett. Tá? David Bennett, ele é diretor do Centro de Doenças Alzheimer de Chicago, professor de ciências neurológicas, e ele é o autor de mais de 600 artigos sobre o tema, é um dos mais conceituados do mundo. E o Dr. Bennett fez uma observação. Eu não vou poder entrar em detalhes, como eu já fiz essa palestra, desvendar a história, para a gente focar um pouquinho mais no transtorno propriamente dito. O que ele observa? O Alzheimer, por processos inflamatórios, uma série de coisas, causa lesões no cérebro. Então, você tem lesões cerebrais. Ela tem, no início, uma afinidade com a área da memória, que é o hipocampo. Um dos primeiros sintomas do Alzheimer é a perda da capacidade de registrar novas memórias. Então, você não consegue firmar novas memórias e, quando o processo avança com a degeneração dos tecidos, você começa, então, a ir perdendo esses arquivos. Em termos, quando a gente fala de perder o arquivo, se a gente tiver lesão de memória, a gente vai fazer essa perda? É aí que entra essa outra fala de David Bennett, que eu acho formidável. Ele conseguiu a colaboração de um número significativo de pessoas que foram monitoradas ao longo da sua vida e, após a sua morte, doaram o cérebro para ser estudado no instituto. Analisando, por exemplo, a vida diária, fatores de risco, fatores hereditários, etc. Bom, uma das coisas básicas que foram descobertas é que um processo inflamatório mediado pelos astrócitos causa o primeiro problema que vai levar futuramente ao Alzheimer. Quando esse problema surge, você não tem um sintoma imediato. Esse sintoma vai acontecer mais adiante, mas ele vai crescendo e você só vai notar, quando o processo já está adiantado, essa perda de memória. Porém, quando eles pegaram os cérebros pós-mortem, eles perceberam
que um número muito grande de pessoas apresentavam degeneração, mas não tinham sintomas de Alzheimer. Primeiro, o Alzheimer não é uma coisa nova. Por que ele está crescendo? Lembram que o Alzheimer está atrelado aos 6 genes que aumentam a nossa capacidade intelectual? Quanto maior a atividade intelectual, maior a probabilidade de haver falhas genéticas que deem origem a esse transtorno. Mas ter Alzheimer é sinônimo de desenvolver demência? Não. Na observação pós-mortem, estatisticamente, o que eles verificaram? Que um número expressivo de pessoas tinham as lesões, mas não tinham os sintomas. Logo, perda de memória não é um sintoma específico de qualquer pessoa que tenha lesões de Alzheimer. Então, peraí. Se você tem a mesma lesão, mas não tem o mesmo sintoma, qual é a causa da demência, então? Claro que essa demência vai acontecer posteriormente a essa perda de tecido nervoso. Mas e outras pessoas que têm perda de tecido nervoso e não têm o sintoma? Qual seria o processo? Então, o Dr. Bennett, em vez de se fixar em sintomas da doença, ele se fixou em estudar aquelas pessoas que tinham as lesões, mas não tinham sintomas. Nem de perda de memória, nem de demência, nem de diminuição cognitiva. Ou seja, a demência do Alzheimer está ligada à atividade intelectual? Não. Mas a forma com que você processa essa atividade intelectual. Por que essas pessoas que têm as lesões não têm a perda de memória associada a isso? Porque a maneira com que eles arquivam a memória é diferente. Lembra que eu falei que memória é diferente de lembrança? Que são coisas distintas? Que a memória tem aspectos que não são objetivos, são subjetivos? Num determinado momento, David Bennett coloca um repórter, e o que seria essa memória que não se perde? O que seria essa memória que resiste a lesões objetivas? Ele diz o seguinte: o objetivo são gravações. Eu fiz uma brincadeira com a plateia uma vez, tá? Quando a gente fala sobre perda de memória. As pessoas confundem muito isso, tá? Você teve uma existência terrena e você estudou, aprendeu a ler e escrever. E aí foi crescendo seus estudos, foi desenvolvendo, foi crescendo. E aí você desencarna, volta e não lembra nada. Então não perdeu tudo isso? A pergunta não é se você perdeu tudo isso. Você tinha tudo isso? O que é muito interessante, eu tenho o 2º grau. A brincadeira que eu faço normalmente é: quem tem o 2º grau? Aí muitas pessoas levantam o braço. Hoje em dia é normal a pessoa ter o 2º grau. Aí eu pergunto: se eu aplicar uma prova do Enem nesse instante, vocês passarão? Então, vocês têm o diploma do 2º grau, que é um papel que afirma que vocês possuem o conhecimento relativo. E o conhecimento vocês possuem? O que é um papel? Nada. O que seria importante é: eu possuo o conhecimento, e esse papel afirma, eu tenho um diploma universitário, eu tenho o conhecimento, e esse papel diz que eu possuo. Porque é muito interessante, você pega um médico, um amigo que é formado em medicina, um excelente médico, e a gente pediu para ele dar uma aula sobre célula. Faça uma aula simples para pessoas assim, sobre a célula, assim, como você é médico, pega os recursos, tente fazer. Ele não foi capaz. Não lembro. Mas espera aí, estudo da célula faz parte do curso. Não lembro mais. Por quê? Por que não lembra mais? Não faz parte do currículo, não é essencial? Sim, mas eu não trabalho com isso. E o que você guardou, então? Apenas aquilo que você realiza. Apenas as coisas que você repete. Então, você não possui o conhecimento, você possui, na verdade, alguns reflexos que são relativos à repetição de determinado comportamento. Então, você possui ou não possui o conhecimento. Logo, o Alzheimer, ele vai tirar de você um conhecimento que você possuía ou apenas alguns arquivos biológicos que você não tem um uso verdadeiro. O que é que realmente você guarda? Então, dos seus estudos, o que é que você lembra? Então, você participou de uma classe, por exemplo, de português com relação a determinada função.
Você lembra? Você sabe? Não, não sei, não lembro. O que você lembra? Ah, lembro de uma professora que eu não gostava, de uma briga que eu tive. E o que você normalmente guarda de tudo que você viveu? Raiva, rancor, ódio, decepções, abandono. São coisas que você guarda com, assim, bastante preocupação, né? São lembranças que você dá muito valor. Matemática para quê? Para que eu quero matemática? É muito comum, né? Você sabe como resolver a equação de segundo grau. Para quê? Para que serve? E é justamente esse que para que serve que define que você não possui, nunca possuiu. Então, esses arquivos passaram, mas não criaram raízes, não fazem parte de você. E como eles não fazem parte de você, por que não fazem parte de você? Por que não são uma memória que você possui? Porque não existe nenhum sentimento associado a esse conhecimento. Não existe valor, não existe interesse, não existe prazer. Por exemplo, ouvir música. Vocês devem ter visto na internet, viralizou recentemente, um filme de uma senhora que está numa instituição e eles colocam para tocar O Lago dos Cisnes. E essa senhora foi uma prima bailarina importantíssima. E no momento que ele toca a música, ela começa a repetir os movimentos e é como se ela despertasse de um sono profundo que ela estava. E é uma cena linda. O que foi que aconteceu ali? Ela já tinha perdido basicamente a sua humanidade e de repente desperta. E os movimentos foram muito lindos. É como se ela tivesse voltado à vida graças a... Mas espera aí, e as lesões? E a lembrança? Sim, lembranças desapareceram, mas a memória permaneceu. Porque a memória não se forma apenas com as marcas biológicas. Envolve também os aspectos emocionais. Então, o que Dr. Bennett fala a respeito dessa memória que permanece? De onde vem essa memória que permanece? Quando você ama o que aprende, você arquiva de maneira diferente. Então, o que nós chamamos de memória profunda ou memória relacional, ela surge com fortes sentimentos que você associa ao conhecimento. Então, por exemplo, música. Por que você ouve música? Porque eu gosto de música, porque eu amo a música. Possivelmente, uma das coisas que faz despertar a memória no Alzheimer é a música. Então, quando você toca melodias da infância ou melodia da adolescência, da região, desperta a pessoa como no sono e acorda. Então, a música tem um impacto importante nessas lembranças, por quê? Porque nós sentimos prazer, nós sentimos alegria, nós temos uma série de sentimentos, principalmente sentimentos positivos, relacionados a essa experiência sensorial. Então, nós vivenciamos ouvir uma música, associamos a ela lembranças positivas, amor, coisas boas, agradáveis, muito prazer. Então, você torna a música algo essencial e importante para a sua vida. Logo, você arquiva de maneira diferente. Por que o ser humano nasce instintivamente com uma relação com a música? Quando você toca a música, a criança reage. Não reage com outras, mas reage com a música. E matemática? Para quê? Para que serve? Por que deveria? Qual a importância? No dia que você responder, por que você estuda matemática? Porque eu sinto prazer. Na próxima encarnação, como é que essa criança de 3 anos de idade consegue fazer operações de 19 dígitos? Porque ela tem a memória. Porque ela possui esse conhecimento. Porque esse conhecimento não é um verniz, uma tinta, uma decoração. Esse conhecimento faz parte da sua psique. Então, qual é o conhecimento que permanece? Aquilo que você ama aprender. Então, numa brincadeira recente, meu filho, a gente ficou aqui para fazer a live, ele entrou num site de... Como chamava, meu filho? Palavras que ninguém sabe, que ninguém lembra, não é isso? Então, ele começou... E citar a palavra. Você ouviu falar essa palavra? Quem sabe, levanta o braço. Eu sei. Então, 90% das palavras... E é coisa da escola, da literatura, daqueles livros que as pessoas achavam obrigatório, desagradável. Eu tenho lembrança da escola como um momento encantador da minha vida. Eu não lembro do prédio, as pessoas lembram de acontecimentos, eu não lembro nada disso. Mas eu lembro de química, eu lembro de física, eu lembro de biologia...
né? A gente não usa muito tempo, aí eu comecei a falar, vem a memória. Eu me lembro do meu professor de geografia, eu tinha 11 anos, entrei, e ele começou a falar sobre as estrelas. As estrelas de primeira, segunda grandeza, e aí ele mostrou os desenhos. Aquilo foi um deslumbramento, eu não sabia nada sobre estrelas, sobre astros, e eu me lembro desse professor, e eu me lembro da aula. Não lembro o nome dele, mas eu lembro a aula, e nunca esqueci do desenho que eu fiz do Sol, e as camadas da Terra geológicas. E quando a professora de português começou a falar que os pensamentos dependem da linguagem, e quanto maior o seu vocabulário, maior a capacidade... Nossa, isso para mim foi muito importante. E aí, outras áreas, matemática. A matemática é a língua que Deus usa para falar com você. Peraí, como assim? Onde está Deus? Onde é que você pode ver? Quando você começa a comparar as coisas, você começa a encontrar padrões. E padrões altamente complexos, de onde vem? Quer dizer, as estrelas se comportam assim só para te agradar? Ou você inventou? Não, eles sempre estiveram lá. A matemática você não inventa, você descobre. Então, aprender matemática é conversar de maneira mais adulta com a divindade. É aumentar a sua compreensão. Então, o conhecimento, se não for amado, não te pertence. Na verdade, não existe. Porque sem Alzheimer nenhum, você lembra do que você aprendeu? Se você não lembra, não faz parte de você. Então, o Alzheimer não te tirou nada, não é verdade? Você só perde esse falso verniz de conhecimento. Então, o que ele disse sobre as pessoas que tinham lesões, mas não tinham Alzheimer? Então, todas as pessoas, num grau maior ou menor, com a idade, vão apresentar algumas sequelas. Por exemplo, perdas de células, perda de função. Mas isso não significa que você terá perdas cognitivas. E uma das pessoas que eu posso usar para demonstrar isso é o Dr. Jorge Andréa. Dr. Jorge Andréa ia fazer 100 anos, dia 13 de agosto. Eu fui visitá-lo algumas semanas antes. E estando lá, ele estava se preparando porque ele ia lançar um livro no seu aniversário de 100 anos. E ele estava por dentro ele entrava em salas de bate-papo de Harvard, de locais, fazia discussões. Ele estava ativo, meu Deus. E aí a gente estava conversando, eu não lembro, minha filha, a idade, nossa, a sua memória é melhor que a minha. Perda cognitiva. Ele fez uma palestra no seu aniversário de 100 anos. Lançou um livro. E nesse livro ele estava revisando conferências que ele fez 50 anos atrás, para ver o que mudou. Há 50 anos atrás ele fez uma conferência e ele queria saber, 50 anos depois, o que foi que mudou? E as pessoas não lembram da escola que tem 5 anos somente. Você tem 5 anos de formato, já esqueceu tudo. O pior é quando você faz a prova, no dia seguinte já esqueceu. Quer dizer, o que vale essa nota? Então, se você estuda por uma nota, não é o conhecimento que importa para você. E se o conhecimento não tem importância, ele não permanece. Que, segundo os estudos, o que faz permanecer é amor. Por isso, uma máxima espírita é amai-vos e instruí-vos. Não é amai-vos ou e. Porque o amor sem instrução erra. Não produz, porque você não sabe o que fazer. E instrução sem amor não permanece. A única maneira é como se fosse uma escada. Então você tem um lado e o outro, e os degraus, que são a evolução espiritual, o crescimento, dependem dessas duas vertentes. Amor e instrução. Então, quando é que você fixa no eu essa memória? Quando você ama o que aprende. Então, o conhecimento não é um meio para atingir o fim. Eu estou estudando porque eu quero ser famosa, eu estou estudando porque eu quero ganhar muito dinheiro, eu quero reconhecimento, eu quero isso, eu quero aquilo. Tanto que quando você atinge o suficiente, para que estudar mais? Eu já ganho dinheiro, já faço. Não existe prazer envolvido no processo. E se não existe prazer, não existe a fixação, porque você não possui o conhecimento. Ele passa por você. E, em muitos casos, fica aquele brilho. Então, parece que sabe, mas, como dizia Ais, quem sabe, fala simplesmente. Então, as pessoas usam de todo tipo de subterfúgio, mas não é. Então, o Alzheimer, na verdade, ele não te tirou nada. E aí, quando você morre e esquece essas marcas biológicas, por que eu não lembro? Porque você não sabe.
Claro que eu tenho o diploma. Sim, mas você tem o diploma, mas não tem o conhecimento. O diploma é só um papel que afirma que você tem o conhecimento. Ter o conhecimento significa o quê? Que você lembra do que aprendeu. Então, muda um pouquinho a maneira com que a gente enxerga a memória. Então, o problema não é bem o Alzheimer. O problema é como você arquiva essa memória e de que tipo de memória. Mas, quando a gente encontra estados de memória excepcionais, então, por exemplo, o Dr. Bennett, ele mostra um matemático. Quando você monitora, tá, a atividade matemática, você pode ver áreas cerebrais que estão envolvidas nisso. É claro, então você, para realizar certa operação matemática, você tem que ter lembranças, por exemplo, tem que saber as regras, tem que saber a multiplicação, isso e aquilo. Se você esquecer isso, você não vai poder multiplicar. Olha só, as pessoas não compreendem muito bem. Por exemplo, dirigir. No início, para aprender a dirigir, você tem que pensar sobre isso, você tem que elaborar isso. Passado algum tempo, quando você está dirigindo, você não pensa nada. Virou um reflexo muscular. Tanto que se um caminhão vem na sua direção, você freia, mesmo que não esteja dirigindo. Então, digamos, tem várias pessoas no carro, todo mundo freia. Vai que ajuda, né? Então, você freia por quê? É um reflexo. O caminhão vem, você freia. Uma pessoa com Alzheimer também freia. Ela não lembra o próprio nome, o nome do pai, não lembra da mãe, mas freia. Por quê? Porque isso faz parte dela, esse reflexo. Quando você entende um determinado conceito e você se apaixona pelo efeito desse conceito em sua mente, isso te abre possibilidades, você tem um sentimento, isso se incorpora à sua maneira de ser e de pensar. Então, quando você observa alguma coisa, você automaticamente reproduz esse padrão. Então, o que é verdadeiramente matemática? É decorar fórmula? De jeito nenhum. Matemática é comparar. Você compara grandezas, compara tudo e tira dessa comparação relações. Isso é maior, isso é menor, isso está contido, isso contém, isso é igual, isso é diferente. Isso é matemática, é a observação de grandezas. Tanto que a matemática na Grécia não tinha números. Os números são posteriores. Um grande número dessas fórmulas que muitas pessoas decoram, quando foram desenvolvidas, não haviam números. O teorema de Pitágoras. Cadê o número? Não tinha, naquela época não tinha. Os números são posteriores. Então não eram fórmulas para você realizar determinados abstratos sem nenhuma relação com a realidade. Então, a matemática, quando entendida, ela se incorpora na sua maneira de pensar. Então, quando você tem um olhar matemático, o que você faz? Olhou, automaticamente compara. Automaticamente faz uma relação com o seu corpo. Então, se tem tantas vezes, tantas polegadas, tantos pés, tanto isso, tanto aquilo, automaticamente você compara a sombra que o Sol faz sobre uma árvore e daí você tira a distância da Terra ao Sol. Espera aí, como é que é? Matemática. E por aí vão uma série de outras relações. Então, o que ele observou? Em geral, quando você analisa alguém realizando uma atividade matemática, você tem uma intensa atividade na memória. Mas não todos os matemáticos. Alguns matemáticos, não. Alguns matemáticos incorporaram de tal maneira o conceito que eles não precisam pensar para serem matemáticos. Eles o fazem como se fosse um instinto. Aí você entende que quando ele reencarna e tem 4, 5 anos de idade, automaticamente ele começa a praticar aquilo que faz parte dele. Matemática. Então, é esse menininho de 6 anos que faz operações de 19 dígitos mais rápido que o computador da NASA. Ou Kim Wang-Wong, que com 6 meses começou a falar e com 2 anos já falava vários idiomas, com correção. Então, eu falo português ou eu falo japonês. Então, na próxima encarnação, você já vem bilíngue? Não. Você fala mesmo português ou você repete coisas? Como assim? É claro que eu falo português. Você compreende esse conceito da língua? Você compreende? Se nós fizermos uma prova de português, você vai passar? Você entende o aspecto conceito? Não. Na verdade, a língua é só um meio para atingir o fim. Inclusive, eu escuto umas pessoas assim, não, eu prefiro o filme dublado porque eu não gosto de ler. Aprendeu a ler na escola e ela usa isso que ela aprendeu apenas para saber se a carne está na validade. Nunca mais lê um livro. Ah, eu tinha horror de ler aqueles livros na escola. Nunca mais eu vou fazer isso e não faz. E aí, quando o Alzheimer vem, ele tirou. Tirou o quê? O que tirou?
a fantasia do conhecimento, o verniz desse conhecimento, o enfeite que era esse conhecimento, ele só fez que aquele papel, que não tinha um real significado, deixasse esse significado para você também. Então, o conhecimento que você possui, ninguém tira. Nem o Alzheimer, nem a morte. Então, quando você ama o que aprende, isso é seu e ninguém nunca vai tirar de você. Quer ver o que a gente ama de verdade? O que é que você trouxe para outra encarnação? Ah, eu olhei para você, já tive uma antipatia instantânea. Não sei, alguma coisa da outra encarnação. Senti, assim, uma coisa ruim. Isso você lembra, né? Muito impressionante. Antipatia, ódio, raiva, paixão sexual, você é casado, muito bem casado, encontra alguém, é o passado. É, o passado. Né? Então, o passado te traz sexo, o passado te traz ódio, inimizade, arquitetura que é bom não, né? Matemática, química, física, biologia. Você só lembra de coisa ruim. Porque é o que a gente ama. Então, o que é que a gente se prende? Uma vez eu fiz uma brincadeira, né? Se sentiu ofendida com a pessoa e ela repetia aquilo constantemente. Querida, eu não entendo o sentido disso. Você tem um marido lindo, gostoso, por que você fica preocupado com o vizinho feio? Não é verdade? Pensa bem, o tempo que você perde. Vamos lá, você não gosta da pessoa? Você está dando para ela um tributo. Você pensa nela 24 horas do dia, em vez de pensar em alguém mais agradável. Pensa nisso, o que você valoriza mais? Alguém te ofendeu. E aí tem um filme novo na Netflix maravilhoso. O que você faz? Não consegue ver o filme porque você está pensando na ofensa. Quer dizer, o que você mais valoriza? Nem Netflix é mais importante do que a raiva. Então, onde está realmente o seu tesouro? Lembra o que a gente fala do Evangelho? Onde está o seu tesouro? É onde está o seu coração. Então, vamos pensar nas coisas que você valoriza. Você guarda rancor, guarda aborrecimento, porque isso é importante para você. Então, se você guarda com tanto cuidado esse rancor, essa raiva, a vingança, é porque isso é muito importante. Então, o que é que acontece? Isso permanece, é a sua memória. Então, tudo se apaga, mas fica a falta de educação. Tudo se apaga, mas fica... Não é engraçado? A gente tem um verniz social, né? Então, você finge. Aí, quando vem a demência, você mostra alguns aspectos da sua personalidade que você mantinha oculto por um verniz de civilidade. Então, na verdade, o Alzheimer não tira o que você possui. Ele tira nossas ilusões. Espera aí, mas isso não é um pouco forte? Vamos fazer uma referência a André Luiz, tá? Tem um livro de André Luiz que eu gosto muito. No Mundo Maior e Evolução em Dois Mundos. Muita gente... que é um livro antigo e para muitas pessoas era muito abstrato. Mas tem uma parte do livro que eu aprecio muito, quando ele descreve as áreas cerebrais, e ele fala sobre a obsessão, e ele começa a descrever o que é que aquele processo obsessivo estava fazendo no cérebro. E o que me interessou bastante é quando ele começa a descrever, não? Esse aqui é o frontal, o pré-frontal, esse aqui são os gânglios basais, e nos gânglios basais estão arquivados o nosso processo primitivo. Aí o processo obsessivo estava muito ligado ali naquela região, são nossos hábitos. E aí ele foi falando da contaminação e descreveu aquilo. Eu achei bonito e guardei aquilo, fiz um desenho. E, posteriormente, quando um pesquisador começa a falar que os gânglios basais é onde estão os nossos hábitos arquivados, automaticamente me veio a lembrança de André Luiz e aquela fala. E o pré-frontal, quando eles falam que no pré-frontal estão nossos processos chamados cognitivos superiores, como compaixão, bondade. Quando o Richard Davidson falou a respeito que o pré-frontal é onde estava a bondade, eu lembro, André Luiz, meu Deus, quantos anos ele falou isso? E recentemente que surgem essas descobertas, né? Mas André Luiz falou uma coisa muito interessante. Quando ele estava descrevendo aquele processo, ele falou sobre uma situação comum, tá? A pessoa nasce, a pessoa vive, a pessoa desencarna, entra no mundo espiritual e não nota que está no mundo espiritual. Ela não percebe que morreu. Ela não tem consciência do mundo espiritual. Ela vive num estado perpétuo de dormir e despertar. Por quê? Porque ela seria aquele conceito de Ouspensky, de homem fisiológico. É o homem que vive para comer, dormir e procriar. Existem pessoas que passam pela existência dessa maneira. Isso não tem nada a ver com o nível social.
Tem gente muito pobre que vive para comer, dormir e procriar, e gente muito rica que vive para comer, dormir e procriar. Peraí, como assim? Tudo que ela faz é para o objetivo de comer, dormir e procriar. Ela pode usar métodos diferentes, usar ferramentas diferentes, porém o objetivo final, o ápice da existência é comer, dormir, procriar. Tá? Então não tem nada a ver com o nível social. Então é o chamado homem fisiológico. E existe uma outra designação que seria o homem psicológico. O homem psicológico come, dorme e procria, mas não basta. Se só isso for oferecido, ele não consegue satisfação, não consegue realização, não consegue saúde física e mental. Porque ele precisa de algo mais. Então, é o aspecto psicológico. E em alguns casos, ele ganha uma dimensão tão grande que isso se torna mais importante do que comer, dormir e procriar. É quando você sai da dimensão psicológica e entra na dimensão espiritual. Tá? Então, o homem fisiológico, se tudo o que você deseja é gozar, o que acontece quando você morre? A vida após a morte não tem nada para te oferecer. Você está preso. Então, quando você não está ali, você está parasitando alguém. E durante muito tempo, os espíritos passam assim. Não tem consciência da vida espiritual. Só que tudo tem um limite, lembra? Nós estamos falando que o orbe está evoluindo. Ele está evoluindo. A nossa capacidade intelectual está crescendo e nós estamos chegando no momento em que a maturidade se tornará uma condição essencial. Se você não tem, o que acontece? Todos nós vamos mudar, tá? A mudança acontece em duas circunstâncias. Quando você aprende ou quando cansa de sofrer. Qual você escolhe? Então, se você não escolher o aprendizado, te sobra a opção do sofrimento. Então, o que está acontecendo? Nós estamos chegando numa situação limite. Lembra daquele genes da atividade intelectual? Então, fingir que aprende não é mais suficiente. Parecer saber não é mais suficiente. Papéis não são mais suficientes. E isso não é um conceito puramente teórico. Eu vou falar uma coisa que eu ouvi do meu filho e de outros jovens. Grandes empresas, aquelas que a gente valoriza muito, que procura muito, não estão interessados num papel que não vale a tinta em que ela é impressa. Eles querem pessoas que saibam. Então, para elas, realizações, coisas que você fez. Por exemplo, você abriu uma empresa, faliu, abriu a segunda empresa, 3 empresas. Você tem mais chance de conseguir um emprego numa dessas empresas top do que alguém que tem um diploma com várias categorias. Por quê? Ele abriu e tentou de novo. É uma pessoa persistente. É uma pessoa que tem qualidades que nos interessam. Eles estão atrás de pessoas que fazem, tá? Pessoas que realizam, que sabem. Então, muitos diplomas universitários, a gente sabe, lembram? Fazer prova, passou na prova. E aí? Eles estão procurando pessoas que correm atrás do conhecimento, que fazem cursos, que se especializam, que realizam coisas, que produzem. Então, e como é que eles podem saber disso? Nós estamos vivendo uma época de redes sociais, de uma conexão muito intensa. Hoje em dia, o que você escreve nas redes está disponível. Então, eles vão procurar pessoas que manifestam o seu caráter. A capacidade intelectual, você diz, eu tenho esse diploma, mas você se comporta como alguém que tem o conhecimento, que tem o conteúdo? Você tem esse perfil? Então, já está ficando muito difícil você enganar as coisas que você posta. Então, você escreve, tirando pedaços da internet disso, copiando o chamado... Quando você copia de uma pessoa é plágio, quando copia de muitas pessoas é pesquisa, né? Que as pessoas brincam. Você não produz conteúdos originais, você não raciocina com a informação, você só repete. E repete de maneira criativa, mas é repetição. Então, hoje em dia, isso não pode mais ser oculto. E as pessoas que procuram, vêm. Bom, e André Luiz fala o quê? Que pessoas que não valorizam os aspectos espirituais, pessoas que se estagnaram nos processos materiais, que são presos nos sentidos, presos na materialidade, estão chegando o momento que terão que valorizar outros aspectos, aspectos mais abstratos. Lembra que a gente falou que os aspectos objetivos e subjetivos da memória? Não é um espírita, não é um espírito, é um cientista, falando que a nossa memória tem aspectos objetivos e subjetivos. E os aspectos subjetivos, prazer, amor, felicidade.
E que se você não tem isso, sua memória não permanece. Vamos para André Luiz. O que ele falou? Nesse momento em que as pessoas não evoluem, não saem da vivência material e não valorizam aspectos espirituais, irão sofrer um encarceramento. Bom, o que é que seria um encarceramento? Imagine, existe uma cidade na Colômbia em que cada família tem 2 ou 3 doentes de Alzheimer, que começam a desenvolver os sintomas com em torno de 40 anos. O Alzheimer é caso de degeneração, mas o resto do seu corpo é saudável. Então você vai ver 30 anos, 40 anos, totalmente incapaz e dependente. Um encarceramento. E o encarceramento é estranho, porque você está ali. E você depende da boa vontade, você depende da caridade, você depende da ternura, você depende dos seus parentes, você depende de uma coisa chamada lealdade, você vai depender de uma coisa chamada fidelidade. Pense bem, você que não valoriza nada que é espiritual, que não valoriza as virtudes, que tem como objetivo principal na sua vida gozar e o prazer, vai depender de um jovem da sua família que abra mão de alguns sonhos para tomar conta de um parente mais velho por 20, 30 anos, um parente que não vai evoluir. Porque quando você toma conta de uma criança, você sabe que tem um futuro. Ela vai deixar de ser sua responsabilidade e ela vai andar sozinha. E você terá recompensas. Mas um doente de Alzheimer, uma criança eterna, do qual você não vai colher benefícios, então isso é puro sacrifício. E por que você faria isso? Por amor, por lealdade, por fidelidade ao ideal, e você não valoriza nenhuma dessas coisas? Você vai ter que valorizar na dor, porque você é totalmente dependente dos cuidados de outra pessoa. E não há nada que você possa fazer. Então, esse encarceramento vai forçosamente provocar a reflexão. Porque, olha só, você está vivo, vendo as coisas como um espírito. Então, essa lucidez está sendo forçada em você. Então, você está na matéria, mas não vive a matéria. Você está lá e forçosamente terá que aprender a valorizar o que é espiritual. Então, por que estão aumentando? Que a capacidade intelectual? Sim, porque a capacidade intelectual tem a ver com amor. E nesse mundo novo que está surgindo, você não vai mais poder fingir saber. Você vai ter que forçosamente participar. E se você não tiver condições, você terá que ir para uma outra região que te aceite como você é. Ou terá que mudar. Então, André Luiz fala isso antes desse encarceramento futuro. E nós estamos vivendo isso nesse momento. Então, por que estão se multiplicando? É atividade intelectual? Não necessariamente. O que ele mostrou? Que a lesão existe, é uma questão do envelhecimento, porém, não é isso que causa demência senil. Não é uma relação direta, porque pessoas com a lesão não têm a demência. E ele fala como? Como manter sua saúde mental apesar do envelhecimento. E o que é que os cientistas falam? Amor. Amor. Alegria. Felicidade. Mas peraí, a felicidade não é gozar? Não. Não. Lembra dos 6 genes que se desenvolveram e nos deram como herança essa capacidade de conexão dos neurônios, aptidão intelectual? Pois é, está chegando o momento da cobrança. Nós vamos passar de fase. Você está aproveitando essa conectividade neuronal? Não? Então, infelizmente, você perderá o usufruto deste presente que nós recebemos. Então, quando a gente fala de Alzheimer, tem alguns aspectos que a gente deve trabalhar. Então, com relação à visão espírita do acontecimento, nós temos essa fala de André Luiz, e ele fala em mais de um livro sobre essa conformação. Então, a primeira vez que eu ouvi falar, na época,
encarceramento, eu pensei assim, deve ser a loucura, fiz uma associação, e muito depois, quando começou a se falar do Alzheimer e esse prognóstico, são 5 milhões nos Estados Unidos, há um crescimento exponencial, que em 2050 será um número muito expressivo, e eles associam a atividade... Não. Aí me veio, peraí, mas não seria isso? Porque tudo que acontece na vida tem uma função, gente. Tudo. As pessoas hoje estão perdendo a objetividade com relação à existência. Então, as virtudes são universais. Não importa se você é cristão ou não. As virtudes definidas como o mérito acima de qualquer... Numa área, está na Grécia, está no Egito, está em toda parte. É multicultural. Então, as virtudes são importantes. Então, quando você perde de vista os chamados valores morais, você começa a ter problemas. Então, esse encarceramento de André Luiz, eu fiz uma associação direta, porque o que é o Alzheimer se não um encarceramento? Você tem um corpo fisicamente saudável, um coração perfeito, pressão arterial, tudo, né? Então, um doente de Alzheimer na família, um coração de ferro, vai viver muitos anos saudável, e aí você pensa assim, meu Deus, quantos? 30, 40 anos, totalmente dependente. O seu corpo funciona, nossa, e não é um, não é dois, muitos. Agora, olha que coisa curiosa, essa cidade que nós escrevemos, na Colômbia, que tem uma incidência desse Alzheimer precoce, que eles deram até uma associação hereditária, é hereditário, está associado, eles foram mapear esses genes. Olha que coisa interessante para fazer uma analogia com relação à reencarnação, né? Eles foram mapeando, porque em derredor eles não têm essa incidência, e chegaram a conquistadores espanhóis que chegaram à região no século XVI. Porque hoje a gente já está tendo material para fazer comparações históricas. Né? Antigamente ficava muito difícil você fazer associação da reencarnação com determinadas estatísticas, a gente não tinha estatísticas, mas o tempo está passando e a gente está tendo instrumentação para fazer isso, e já estamos começando a fazer associações. Então, esse gene que causa esse Alzheimer precoce foi mapeado e veio com os conquistadores. Seria que não seriam os mesmos conquistadores? Talvez. Não estou afirmando, mas é uma probabilidade. Se a gente fizer um raciocínio, uma extrapolação, não é bem possível? A conquista, o extermínio, a brutalidade, a violência. E se você não muda o que você valoriza, então pensa bem. Homens chegam numa região que produziu obras de artes extraordinárias, cultura, informação, o único objetivo, destrói tudo, atrás apenas de riquezas materiais. Você não acha que em algum momento da sua existência você vai ter que devolver ao universo aquilo que você tirou e que não lhe pertencia? Não é uma questão de castigo, é uma questão de causa e efeito, porque toda nossa atitude tem uma resposta. Então, se a gente coloca a luz da reencarnação, a luz das informações espirituais, não é tão difícil a gente avaliar o significado e o prognóstico. Agora, uma coisa que eu digo, que o Alzheimer não é o que causa a perda de memória. Afinal, é uma memória que talvez você não possua. Porque aquilo que é seu, ninguém tira. O que faz parte de você. Então, quando eu vejo algumas pessoas, mas não está no perispírito? Sim, se não está nem no presente, quanto mais no perispírito. Então, o seu diploma de 2º grau está no perispírito? Porque se estiver no perispírito, volta na próxima encarnação. Então, na próxima encarnação, você já sabe, sabendo resolver a equação de 2º grau. É um fato. Se a gente raciocinar, que eu vi as pessoas explicando, qual é a explicação para esse supergênio? Ah, é reencarnação. Como a reencarnação? Não, você estudou muita matemática da encarnação, você já nasce sabendo. Sério? O que você nasceu sabendo? Nada. Não estudou nada na tua encarnação? A gente estudou muita coisa.
Mas o problema não é estudar. O problema é aprender. Então, você aprendeu? E a gente aprende como? Quando ama. Não é engraçado? As pessoas sempre criaram uma dicotomia muito grande, né? Amor é uma coisa, conhecimento é outra. Inclusive, existe um preconceito enorme com relação ao conhecimento, né? Ah, não, se aprende muito, fica muito frio. Mas peraí, o oposto de racional não é frio, né? Qual é o oposto de racional? Irracional. O oposto de frio é o quê? Emotivo. Então você pode ser racional e emotivo, e você pode ser racional e pouco emotivo. Agora, um irracional emotivo, hein? É um psicopata assassino. Vamos entender. Então, a racionalidade não tem nada a ver com emoção. Então, uma pessoa profundamente racional, uma pessoa que produza muito conhecimento, pode amar, se apaixonar, gostar de dança, de balé, de música, de arte. Existe alguma impossibilidade ou incompatibilidade entre racionalidade e sentimento? Desde quando? Isso é uma falsidade ideológica, tá? Agora, eu sou muito emotivo, mas não sou racional. Então, do que estamos falando? De alguém borderline. De alguém capaz de agressividade, porque não raciocina, não pensa antes de fazer as coisas. E quando você não pensa antes de fazer as coisas, faz errado. Com muito amor. E a gente tem aquele ditado de boas intenções. Por que a gente completa assim? Porque é um fato. Então, não existe incompatibilidade entre racionalidade e emotividade. Emotividade é uma questão de sensibilidade. Então, se você é emotivo e racional, nós temos produções artísticas maravilhosas, nós temos uma capacidade de superação fantástica, produtividade, sensibilidade, alteridade, tudo que é bom. Agora, amor sem racionalidade, quantos erros terríveis. E racionalidade sem amor, não precisa nem falar porque não existe. Racionalidade sem amor não permanece, conhecimento não permanece. Ah, mas peraí, tem gente má. Olha só, não confunda, tá? Amor ao conhecimento. Então você pode amar a ciência e odiar a humanidade, mas ainda há amor, porque sempre existe amor a alguma coisa. Quando você expande amor, mas o negócio é que quando você começa a amar o conhecimento, fatalmente você começa a ver o quê? A beleza por trás disso. E quanto mais você mergulha nisso, você acaba questionando de onde vem essa simetria? De onde surge essa beleza? E você começa a questionar o quê? O ser, o imanente, aquilo que vem, de onde vem? Qual é o objetivo da filosofia? A filosofia é uma indagação sistemática, então, mas por quê? Mas por quê? Você quer saber o quê? Por quê? Só que todo filósofo procura o porquê final. Você vai por quê, mas por quê, mas por quê? E, teoricamente, você chegaria ao porquê final, que seria a razão por trás de todas as coisas. E o filósofo chamava isso de logos, a razão por trás de todas as coisas. Quando eles começaram a questionar que deveria haver um porquê final, a razão por trás de tudo, eles chegaram assim, mas será que essa razão final é inteligente? Será que o logos é inteligente? O que eles estão questionando? Uma coisa que hoje a gente aprendeu a chamar de Deus. Então, quando você pega o livro dos Espíritos e diz que é Deus, Deus é a inteligência suprema, causa primária de todas as coisas. Mas espera aí, isso é o logos? Sim, é o logos senciente. Posteriormente a gente chamou de Deus, mas a palavra Deus no início não tinha essa conotação, tá? Deus era só um ser sobrenatural. Logo, sim, era a razão por trás de tudo. Então, a definição espírita de Deus não é aquela comum. É a definição da razão por trás de todas as coisas e uma razão intencional, senciente. Então, quando a gente fala de conhecimento, fatalmente você vai encontrar Deus. Se você mergulha no seu interior, vai encontrar Deus. Por quê? Porque ele está em toda parte. Então, toda vez que com sinceridade você se dedica à busca, quem é que espera você lá na reta final? A divindade. Por quê? Porque é a busca da perfeição.
Não é uma busca que tem um fim, mas é uma busca. E a gente tem esse apoio. Qual é a luz que ilumina todas as pessoas? Então, qual é a visão espírita? A visão espírita de qualquer manifestação física significa é uma necessidade para o seu crescimento espiritual. Mas isso não pode... Eu vejo muitas pessoas, aquele pessimismo terrível. Eu disse, gente, se Deus permite, quem sou eu para não permitir? Isso significa que a gente ser pusilânime e inerte? Não tem nada a ver com isso. Significa o seguinte, as coisas acontecem por uma razão, como eu não sei qual é a razão, então eu vou trabalhar e ajudar, que é a minha função. Porque a gente tem que ter uma ética, a gente tem que ter um motivo para fazer as coisas. E quanto mais consciente for esse motivo, mais ele permanecerá através de todas as tempestades. Então estamos vivendo sim um cataclisma, mas não é físico. É um cataclisma de natureza moral. E aqueles que não acompanharem, lembre-se, a gente muda em duas circunstâncias. Quando aprende ou quando cansa de sofrer. Qual você escolhe? Então, a questão do Livro dos Espíritos volta sempre, né? O que fazer para alcançar a felicidade e resistir ao mal? Um sábio da antiguidade falou disso. Conhece a ti mesmo. E a célebre, conhecereis a verdade, ela vos libertará, que é a mesma coisa. Então, fingir ajuda você? Não. O que te liberta é o autoconhecimento. Então, quando você admitir mesmo que o que você é não é real e buscar as coisas verdadeiras, as coisas que permanecem, as coisas que sobrevivem ao Alzheimer, e se sobrevive ao Alzheimer, sobrevive à morte, isso é seu, ninguém jamais vai poder tirar. Okay? Foi um prazer estar com vocês. Muita paz. Arigato, Anete. Cataclisma moral, conhece-te a ti mesmo, buscar coisas verdadeiras. Este é a sensação que nós temos aí nesta pandemia, onde nós sempre estamos buscando. Nos traz muito conhecimento e traz também muitas informações para que nós possamos estudar. Nós temos aqui várias perguntas e gostaria que, se você pudesse responder algumas. Agora, eu gostaria que a Kate tem alguma pergunta selecionada aí no grupo? Eu tenho duas perguntas aqui para começar. Eu vamos liberar o microfone da Fran. Fran, você gostaria de fazer a sua pergunta, por favor? Deixa eu ver aqui onde que ela está. Se você me ajudar a encontrá-la aqui e liberar o microfone dela, Adalberto, por favor. Fran. Enquanto ela não aparece, eu tenho uma pergunta aqui que foi feita por Ana Pussi, que é aqui da Austrália também. A pergunta dela é: a pessoa com Alzheimer, pela visão do espiritismo, tem essa condição para não sentir ou ver uma situação crítica, um membro familiar passando por uma expiação dolorosa, por exemplo, dentro da família? Nós escrevemos durante a palestra, né, em significado do Alzheimer, dentro de uma concepção de um espírito que nós consideramos, André Luiz. Ele faz referência ao encarceramento dentro da própria mente, com o objetivo de despertar espiritual. E olha só, quando você é preso, por qualquer que seja o motivo, normalmente estamos falando de um processo socioeducativo. Tá? Quando eu falo alguns transtornos mentais, a pessoa assim, mas qual a finalidade de uma coisa dessa? Imagine que você tem alguém com uma capacidade genial em termos de engenhosidade, em termos de capacidade, porque isso é uma conquista da alma, tá? E essa pessoa tem que passar por uma medida socioeducativa. Se você reencarnar ele num lugar muito pobre, o que acontece? Ele sai. Se você reencarnar num lugar sem condição nenhuma, o que acontece? Ele se reinventa e sai. Lembram de pessoas com capacidade? Não tem como você prender essa pessoa num local.
Porque ele tem os seus valores e você não pode tirar isso. Então, onde é que você pode prender alguém que tem necessidade de medida socioeducativa? Você prende dentro da própria mente. Então, por exemplo, é muito comum, né? Ele tem uma capacidade imensa e não vira nada. Por quê? Bipolaridade. Ele tem alternância entre capacidades e... Não pode. Esquizofrenia, pessoas com mentes brilhantes presas no delírio. Elas estão presas dentro de si mesmas. Que é o único lugar que você pode prender uma pessoa assim. Lembra? Então, pense nisso. Então, André Luiz fala de um encarceramento específico com o objetivo de despertar espiritualmente, despertar valores espirituais. Então, você está preso dependendo da bondade de outras pessoas. Então, se essas pessoas não forem boas para você, significa um sofrimento atroz. Você tem uma consciência espiritual, porque você tem a certa... André Luiz escrevendo, a certa lucidez, e você vê. Você aprende ou não aprende a valorizar lealdade, fidelidade? Fidelidade hoje em dia, né? Não é importante, lealdade, fidelidade não significa nada, né? A gente troca, não, cansei, enjoei, não estou mais afim, não quero mais nada. Né? Antigamente a gente consertava as coisas, agora joga fora. Vamos pegar outra coisa? Cansei, enjoei. E se você tiver Alzheimer, você vai depender de quem? E se enjoar? O que vai ser de você se enjoar? Cansei, eu quero viver meus sonhos. Por que eu tenho que levar esse peso morto que não significa nada? Se a gente for por esse lado, eu cansei, quero ver meus sonhos, então você acha que tem que sacrificar? É eutanásia? Porque essa pessoa é totalmente dependente, né? Ela não vai poder sair por aí, se livrei, me livrar, não. Então é eutanásia? Não, eu sou espírita. E então vai fazer o quê? Qual a diferença? Então, se você não valoriza essas coisas, você vai ter que aprender pela dor. E a gente aprende assim. Pensa bem, não há nada que você possa fazer. Você depende que a pessoa ame. Mas tem muita gente que ama, mas não quer cuidar, né? Não, eu amo muito meu pai, mas não dá. Eu tenho um lugar maravilhoso, com uma vista linda, aí você paga e não volta. Porque é muito doloroso, eu não consigo ver. É mesmo. É mesmo. Lembra da bailarina e da música? Então tá lá, a pessoa ainda está lá, né? Não, mas ele não lembra de mim. Ele está doente e você pergunta, o que será de mim? Como é o nome disso? A sua preocupação. E eu? Ele está doente, eu não suporto. Então, já dá para entender por quê. Muito obrigada. Então, agora a pergunta da Fran Diogo, por favor, Fran. Muito obrigada, primeiramente, por essa linda palestra, né? Acho que a minha pergunta, na verdade, já foi respondida durante a palestra, né? Porque a gente tenta explicar para algumas pessoas que não acreditam na visão espiritual da vida, que nem todos os traços genéticos que uma pessoa tem, necessariamente vão impactá-la durante a vida. Por isso eu comecei com a parte científica. Exatamente. Então, minha pergunta era isso, como que a gente poderia explicar para as pessoas que têm ascendência na família, eu tenho caso de Alzheimer, minha avó, meu pai... Então, deixa eu falar até um artigo, né, onde você encontra essa revista, né, biblioteca. Então, saiu uma revista Mente e Cérebro, o tema Alzheimer, onde tem, ele é um especial Alzheimer, é American Science, especial Alzheimer, onde ele juntou várias reportagens sobre o Alzheimer. Tem essa sobre a prospecção genética, feita pela Universidade em Xangai. Você tem o trabalho do Dr. Bennett com relação à memória relacional. Você tem vários outros, tem um trabalho da Suzana Ozel a respeito do lixo mental, não deu para desenvolver, gente, é muita coisa, muitas vertentes interessantes. Mas eu falei numa outra palestra que está na internet sobre o lixo mental, tá lá. A Suzana Ozel é brasileira, né? A instituição é a Universidade Federal do Rio de Janeiro, que fez uma descoberta formidável a respeito do papel dos astrócitos no Alzheimer. Então, todas essas são informações científicas. O que eu achei interessante, que são informações científicas que corroboram uma colocação de André Luiz. Tá? As referências de André Luiz às áreas cerebrais são as mesmas.
tá? Então, ele fala dos gânglios basais, ele fala da região da memória, ele fala do pré-frontal, ele fala da relação entre essas lembranças e a compaixão, a misericórdia, os chamados sentimentos superiores. E olha só, quando em espiritismo você fala sentimentos superiores, você pensa lá, né? Mas quando um cientista fala de sentimentos superiores, o que significa? E a repórter, o que é amor? Nossa, mas cientista fala de amor? Cientista fala de amor? Claro que sim, isso for lógico. Obrigada, não, explicou já. O desenvolvimento do amor e das qualidades morais, acredito que fazem parte da profilaxia, né? Gratidão, Anete. Agora a gente tem o Celso Yamaoka, que gostaria de fazer uma pergunta. Celso, por favor. Pois não. Anete, é um prazer, né? Eu sou fã seu do YouTube. Obrigada. Eu já assisti essa palestra seu, né? E ao vivo é diferente, né? Então, mas é o seguinte, a minha sogra faleceu, ela tinha Alzheimer, né? Ela não lembrava o nome da filha, que é minha esposa, né? Que foi lá do Brasil cuidar dela. Mas de mim ela lembrava que eu conheci ela só um mês, que eu fui lá em 2015 passear. De mim ela lembrava, mas da minha esposa não lembrava. E quando faleceu, eu fui levado no trabalho para socorrer ela, né? Levei ela para o hospital e nesse trabalho ela não se lembrava ainda, ela não estava totalmente sanada, né? Eu fui levar porque ela lembrava de mim, né? E eu fui lá somente para levar ela para um outro hospital, o hospital depois de desencarnar, né? Hospital do Socorro, né? Então, depois disso eu não tenho mais notícia, né? Mas ela deve estar bem. Só que ela ainda não se lembrava ainda quando eu fui socorrer ela, né? Então, eu queria saber quando que retorna a memória no espírito para quem tem Alzheimer. Você saberia dizer? No espírito, ela está lá, a pessoa está vivenciando. O que acontece é que ela não consegue manifestar fisicamente. Qual é o objetivo? Você aprender a valorizar aspectos espirituais da vida. Agora, ao que a pessoa lembra e o que não lembra? Lembra que nós estávamos comentando aqui? As pessoas falam, essa coisa do 2º grau. Eu tenho o diploma. Não interessa ter o diploma. O que interessa é o conhecimento. A gente fala sobre amor da família. Eu não convivo com a minha família. Você não ama a sua família? Eu conheço tantas famílias que estão na mesma casa. Um no quarto na internet, o outro no outro quarto no celular, o outro... E eles estão ali e nunca conversam. Não sabem o que eles sentem, o que desejam, seus anseios, nada. Mas estão ali juntos. E fazem questão. Isso é real? Isso não é igual a um diploma? Você se interessa, você conversa? Você tem relação? Você tem alguma coisa em comum? Você procura ter alguma coisa em comum? Ou você cumpre sua obrigação? Eu dou isso, eu dou aquilo outro e acabou. Então, quer dizer, às vezes você aprecia mais um amigo do escritório do que alguém da sua família. Por quê? Porque você anseia estar com aquela pessoa e com os outros não. Mas não são esses mais próximos que você tem que desenvolver essa relação de afetividade? E como é que a gente desenvolve afetividade, gente? Sendo afetuoso. Tá? Então, algumas pessoas, eu sou casada há muitos anos, muitos mesmo, não falarei quanto, porque minha mãe não gosta, mas alguns amigos mesmo. Tem um amigo que chega para mim, diz, oi, tudo bem? A gente se encontra periodicamente, né? Porque ele mora em outro... E todo me encontra, ele pergunta, vem cá, eu já cometi tanta gafe, deixa eu perguntar, você ainda é casada? Sou. Com o mesmo marido? Então como vai, Marcela? E ele pergunta, você está entendendo? Isso está cada vez mais comum, né? Aí a pessoa pergunta, a que você atribui a longevidade do relacionamento? Investimento. Né? Tenta fazer uma horta, tenta plantar coentro. É uma planta sensível. Se você não prestar atenção, se você não regar, dependendo de onde você mora, 2 vezes no dia, se não fizer isso,
não sobrevive. Pensa que a sua relação é da mesma maneira. Tem que regar. E como é que a gente rega? Todo mundo quer ser assim. E como é que você demonstra? Como é que você elogiar? Tudo bem? Eu já te disse que eu te amo. Ah, mas a pessoa já sabe. Não, esquece. Esquece. Se você não, lembra? Se não estimula, esquece. Pensa você no trabalho, no escritório. Ninguém valoriza o trabalho. O que acontece? Você perde o entusiasmo. Não é não? Então é importante você expressar. Então você recebeu uma coisa boa. Que lindo! Muito obrigado. Que bom que você está aqui. Eu sinto... Diga o que você sente. Elogie. Não que vai subir a cabeça. Essa não é uma desculpa para a gente não fazer? Não valorizar as coisas que realmente têm valor? Olha que coisa interessante. Pensa nisso, né? Você tá na rua e vê... Isso é para uma mulher, né? Então, um grupo de mulheres, uma mulher muito linda. Como é que você olha? Quando ela vira, você finge que não olhou. É ou não é? Por quê? Você não pode admitir... Nossa, que lindo! Não, que... O quê? Sentir inveja pode. Como assim? Vocês não estão confundindo? Por que você não diz? Que linda roupa! Nossa, esse cabelo ficou muito bom em você. Ou você gostou... Eu estou no aeroporto, eu vi uma moça com uma bolsa... Minha filha leva... Que linda essa bolsa! Onde você comprou? A primeira pessoa assusta, né? Porque não é comum você... Aí ela começou a conversar e ficamos conversando um bom tempo. Isso começou a acontecer comumente. Eu chego assim, nossa, que linda blusa, minha filha. Onde você comprou? E falo... E elogie. Quando for verdade, diga. Para não ter inveja. É o maior... antídoto contra a inveja é a admiração sincera. Quando você encontra a pessoa, nossa, você é tão linda, que coisa. Na outra encarnação você é linda assim? O que tem de errado? De reconhecer. E você não faz isso na sua casa, né? Uma pessoa que você gosta. Aí você fica olhando o vizinho sempre, né? Porque o vizinho sempre tem uma grama mais verde, gente. É impressionante. É porque você não sabe os problemas que ele tem para ter a grama, né? Porque todas as coisas... Não existe nada que não dê trabalho, gente. Aí o resultado é quanto investimento você tem. Então, você tem que repetir. Você quer que seja duradouro? Então, faça o quê? Faça a lista. Por que você se apaixonou? Porque se você procurar motivo para separar, tem, gente. Tem. Então, procure lembrar por que foi que você casou. Né? E valorizar as qualidades. Dizer, obrigado é essencial. Por favor, essencial. Adorei o que você fez. Que coisa boa. Eu te amo. Tem que ser todo santo dia. Tá? Até quando tá com raiva, faça também, porque aí evita... Porque nós somos mesmo relapsos, né? Então faz assim, vira uma segunda natureza. Não perde nada. Então eu fiz um comentário sobre um amigo espiritual que fez uma fala irretocável. Se não tem nada de bom a dizer, não diga nada. Melhor negócio. Como a gente faz? Gente, ternura. Ternura gera gentileza, gentileza gera bondade. Qual é a diferença? O que é ternura? É o impulso de ajudar aquele que você ama. Se você estimular isso na criança, permitir que ela manifeste isso, que ela colabore, que ela tente minimizar a dor, ela vai criar um reflexo, uma segunda natureza, e ela vai ser gentil. O que é ser gentil? É o impulso de minorar o sofrimento de um estranho. Então, a pessoa caiu o pacote, aquele impulso de ajudar, o nome disso é gentileza. Então, quando você estimula a ternura em casa, desenvolve a gentileza. E o exercício da gentileza, ceder o lugar, ajudar a pessoa com o pacote, ser prestativo, estimula a bondade. E o que é a bondade? É o impulso de ajudar, mesmo quem você não gosta. Então, a pessoa terna ajuda quem ela ama, a pessoa gentil ajuda o estranho e a pessoa boa ajuda até quem ela não aprecia. Muito bem. Vamos agora à pergunta da Andreinha, do Japão. Nossa, Andreinha? muito obrigada, doutora Anete. Eu
queria fazer várias perguntas e ao longo de tudo que a senhora falou foi me respondendo e é só com o coração cheio de alegria que eu agradeço. Eu trabalho numa clínica de idosos aqui no Japão, né? Nem todos têm Alzheimer, mas tem a demência da idade. Uhum. E eu percebo muito que a maioria está presa no passado, nas lembranças de quando eram crianças e nas lembranças da mãe, do amor que tiveram dos pais. E antes de todos tiveram uma vida, casaram, mas a parte da família, depois que casaram, parece que há um bloqueio. Acho que, como a senhora disse, não é o abandono de estarem ali na casa de idosos, porque realmente chega uma idade que a família não tem como cuidar. Esse é meu trabalho, faço com amor e com alegria todos os dias. Mas eu percebo essa tristeza no olhar, porque chega flashes de lembrança onde que eles lembram que tiveram filhos e ali estão abandonados. Aqui no Japão, eu sou a única estrangeira nessa clínica. Já fui muito repreendida por ser muito amável. E o que a senhora disse, talvez o remédio por estarem nessa clínica, nessa idade, é o amor. Então, às vezes eu não posso abraçar, mas eu posso olhar com amor, eu posso sorrir com amor com eles. Agora, a minha pergunta. São idosos de 70, 80 anos que, se for a vontade de Deus, vão viver até mais de 100 anos. E quero ter saúde para poder cuidar deles. Qual a melhor forma de estar ali e eu poder auxiliá-los longe da família, sem ter o amor da família, além do meu trabalho profissional? Quando a gente cria em torno de nós um ambiente de alegria, de felicidade, isso contamina. As pessoas falam muito de maçãs podres que apodrecem outro, mas não fala sobre a luz. Então, uma vela tira a escuridão. Lembra? Uma vela pequenininha. E abre tudo aquilo. A escuridão não ganha de uma vela. Então, quando você brilha, você aquece o ambiente e isso extravasa. Eu lembro, eu estava no Japão e conheci uma senhora de 102 anos, bem encurvadinha, e ela estava varrendo a calçada. E aí a pessoa perguntou e ela falou assim, não, minha colaboração. Então ela saía e varria, eu não posso fazer muita coisa, mas eu varro a calçada. É minha colaboração com a comunidade. Esse senso de comunidade é uma coisa significativa. Então, como é que a gente neutraliza a falta de espiritualidade? Expressando a nossa alegria de viver. E o que adianta você ser virtuoso com essa aparência tão triste e sisuda? Então, sorrir abre portas. Quando a gente sorri, a gente libera serotonina. Por quê? Porque é a primeira relação social que nós estabelecemos ao reencarnar. Como assim? A criança, quando sorri a primeira vez, ela não sabe o que está fazendo. É uma contração aleatória de músculos. Por que ela repete isso? Porque toda vez que ela contrai essa sequência específica, ela produz uma reação, lembra? Que lindinho! E ela passa a repetir para obter esse resultado e ela estabelece a primeira relação social. Então, a primeira relação social nossa é o sorriso. Então, para sempre isso fica marcado como alguma coisa que produz bem-estar. Então, quando você está péssima, sorrir, libera serotonina e já fica melhor. Você mesmo. Então, quando a gente sorrir, a gente melhora o nosso estado de ânimo e as pessoas em volta. Então, a pessoa está assim, aí você sorri. E já fica difícil da pessoa ver, porque fica sem graça, acaba sorrindo também. Então, é uma forma de aproximação. Então, eu não posso dizer, sorria. Olá, que bom, cante, expresse a alegria de viver. A sua vida é boa? Já agradeceu? Eu assisti uma conferência que eu me apaixonei, foi muito interessante. Eu gravei no canal uma fala sobre ele, e ele fala o seguinte, né? Nós dormimos. Quando nos acordamos, você pensou em agradecer? Porque 250 milhões de pessoas morrem dormindo. Você abriu os olhos, está viva? Sorriu. Você não daria um sorriso, já que você está viva? Dessas pessoas que acordaram, 5 milhões perderam um ente querido. Liga para os seus entes queridos. Estão todos vivos? Você daria um sorriso? Pensa bem.
Você daria um sorriso? Vale um sorriso você saber que não só você está viva, como os seus entes queridos também estão? Olha o relógio. Você olhou o relógio. Significa que seu coração está batendo. Você daria um sorriso? Sabendo que ele está batendo? Então veja, quantas oportunidades para sorrir. Porque para se preparar para a morte não precisa de preparação, ela vai te pegar de qualquer jeito, você não precisa se especializar. Então, faça a seguinte medida. Toda vez que você olhar o relógio, lembra, você está vivo, dê um sorriso. Você está se preparando para viver. Aparentemente, as pessoas parecem estar se preparando para morrer, né? Não precisa. A morte é muito eficiente, pega todo mundo, com ou sem preparação. A vida é que é um problema. Porque muitas pessoas não vivem realmente, elas só existem. Então, sorria, você está vivo. Sorria. Expresse alegria, seja grato, isso faz bem, rejuvenesce, melhora todos os sentidos. Espero que tenha sido útil. Temos agora a Rosemary Yanis de Brisbane, na Austrália, quer fazer uma pergunta também? Rose? Pois não. Seu microfone, Rose, por favor. Rose, você pode liberar o seu microfone. Adalberto, você pode ajudá-la, por favor? Eu não estou conseguindo aqui do meu lado. Rosemary, você que tem que... Não, já liberou. Tá bom. Boa noite, Anete. Obrigada por participar. Fala um pouquinho mais alto que eu não... Obrigada por ter no seu conhecimento. A minha questão é em relação ao Alzheimer e a demência. Qual é a diferença entre o Alzheimer e a demência? Porque é uma discussão que eu tenho entre meu irmão, né? Porque eu acho que meu pai tem Alzheimer, pelo médico, né? E meu irmão fala que é demência. Então, eu gostaria de entender um pouquinho melhor sobre isso. O Alzheimer é uma doença inflamatória que causa uma degeneração em estruturas cerebrais. Como eu falei, ele pode ou não ser acompanhado. Demência é um sintoma. Tá? As pessoas, você deve estar se referindo à chamada demência senil, que é uma perda cognitiva causada por insuficiência circulatória. A pessoa vai envelhecendo. Você não tem aquela perda de mobilidade no joelho? Você vai atrofiando com o passar do tempo, aí você vai perdendo massa muscular, você vai perdendo estrutura, você vai perdendo circulação, e aí vai murchando, né? Então, o seu músculo vai murchando e você vai perdendo mobilidade, correto? Isso acontece no cérebro. Você começa a ter uma perda de circulação, você não oxigena da mesma maneira e você começa a ter perda de tecido. Dependendo de onde se manifestar essa perda de material estrutural, você vai ter um sintoma. Esse sintoma pode ser, se for na área da memória, pode ser motor, pode ser em vários sentidos. Tá? Então, o nome dessa demência senil. Então, você tem uma perda de cognição causada por processo circulatório do envelhecimento. A pessoa envelheceu e esse envelhecimento se manifestou dessa maneira, correto? Bom, em alguns casos, você pode retardar o progresso com algumas medicações que aumentam a circulação. A gente pode evitar... Pode, lembra? Aí a gente vai ter aquela célebre alimentação, exercícios, essas coisas todas, para você evitar isso. O Alzheimer é outra coisa. Ele pode não estar associado com a idade. Lembra que eu falei 40 anos você ter sintomas de Alzheimer? Então, você tem uma doença, em alguns casos, natureza hereditária, que causa uma perda, ela tem uma afinidade por uma área específica e atinge a memória. Então, você pode ter demência senil e Alzheimer, os mesmos sintomas, mas causas diferentes. Um é insuficiência circulatória e o outro é o processo degenerativo, compreendeu? Agora, você pode ter demência senil com sintomas diferentes, tá bom? Então, ela lembra de tudo, mas não tem controle. Ela começa a delirar, começa a apresentar outro tipo de sintoma, dependendo da área que é. Então, a demência senil não tem sempre os mesmos sintomas, tá? Porém, pode ser semelhante ao Alzheimer. O Alzheimer já tem sintomas mais específicos, mas em alguns casos, com a velocidade, você tem a perda cognitiva total, que você chama de demência. O que é demência? Perda da
cognição. Alzheimer causa demência, má circulação causa demência, derrames, infartos, outros tipos podem causar demência também. Então, demência é um sintoma. Demência senil é uma doença, Alzheimer é outra. Ok, muito obrigada. Agora, a última pergunta vinda do público no Zoom é da Renata Alcântara. Renata, você poderia fazer a tua pergunta, por favor? Oi, tudo bem? Tudo bem. Eu queria saber, assim, quando você estava falando dos transtornos ali, né, orgânicos, de personalidade, quando você está lidando com uma pessoa que tem um transtorno de personalidade narcisista, né, onde você tenta dar amor para aquela pessoa todo dia, onde você tenta dizer que gosta todo dia e tenta dar amor para ver se a pessoa melhora, não sei, né? Como lidar com uma pessoa assim, porque é difícil, mesmo fazendo de tudo. Eu vou ser sincera, nós estamos vivendo uma época de grande quantidade de informação e informação acessível, mas as pessoas não utilizam. Então, você tem um transtorno, ou uma pessoa próxima tem um transtorno, nós temos que procurar ajuda especializada. Ajuda especializada para ele, ajuda especializada para você. Por exemplo, vou falar de uma instituição, não é o seu problema, mas alcoolismo. Tá? Nós temos uma instituição que são os Alcoólatras Anônimos. Ele se especializa no atendimento de pessoas com transtorno de alcoolismo. Mas você sabia que tem uma associação para os parentes do alcoólatra? Que dão apoio e ajudam você a lidar com o problema? Porque quando você compartilha com outras pessoas que vivem o mesmo problema, é mais fácil você ter apoio. Porque em alguns casos, por exemplo, tratar de um doente de Alzheimer é sofrimento. Serão longos e longos anos sem retorno emocional. Na solidão é difícil. Então, como é que a gente faz? Se apoie com pessoas que compreendam o que você está passando. Converse, tem associações. Você pode conversar com pessoas com a mesma situação, tá? Procurar ajuda profissional. Por quê? Você é mãe de um doente, você sofre também. Você acaba desenvolvendo a doença. Muitas mães de pessoas com esquizofrenia, por exemplo, desenvolvem uma série de sintomatologias, de manifestações orgânicas. Você sabia a quantidade de mães de esquizofrênicos que desenvolvem erisipela? Ou doenças de pele? Uma série de outras coisas extremamente dolorosas por causa do estresse. Se ela tivesse apoio psicológico, ela poderia superar o problema. Nós estamos vivendo uma época de grande fecundidade intelectual, com as coisas se tornando mais acessíveis, mas as pessoas estão muito acomodadas, né? Vocês devem ter ouvido uma máxima evangélica, né? Fique sentado esperando que a felicidade venha atrás de você. Tem essa? Não. Ele diz o quê? Busca e achareis, não é isso? Ele manda você fazer o quê? Ser proativo. É importante você ir atrás. Então, você tem alguém próximo com transtorno, procure ajuda especializada. Existem pessoas especializadas. Não, ele não quer, então procura ajuda especializada para você. Por exemplo, existem doenças, transtornos mentais, que não tem cura. Não tem medicação, mas tem terapia. Ué, mas terapia para quê? Para ajudar você a aceitar que a doença existe, não vai mudar, e ajudar você a lidar da melhor maneira possível com a limitação. Você está entendendo? Então, dentro da limitação que você está, tem um jeito melhor? Tem. Então, você procura apoio profissional e ele te ajuda. Então, você tem um filho, um parente, alguém com um transtorno mental. Irreversível, incurável. Existem tratamentos psicológicos para ajudar você a lidar com um diagnóstico definitivo. Por exemplo, você recebeu um diagnóstico fatal, mas não tem solução. Sim, mas tem gente que ajuda você a lidar com isso. E olha que coisa incrível. Quando você consegue lidar com isso da maneira correta, às vezes você não precisa lidar com isso. Como exemplo, você tem ideia de quantas pessoas saíram de um diagnóstico fatal quando finalmente elas aceitaram e metabolizaram esse fato? É quando as chamadas curas milagrosas acontecem. É aquele período de felicidade, quando você reconhece, entende, aceita e se curva humildemente à grandeza do Criador.
Aí o apoio vem. Lembra? Batei, busca. Ele não manda você ficar sentado esperando. Então, eu não consigo lidar. Procure apoio. Técnicas, coisas que ajudem. Se aproxime de pessoas que vivem o mesmo problema. Troque informação. Dentre essas pessoas, existem pessoas que conseguem superar, vem bem. É mais fácil ela te dar uma informação do que um médico que lida com a doença, mas não com o doente. Tá? Então, ele está acostumado a lidar com a doença, mas ele nunca conviveu com alguém. Né? Alguns obstetras, homens que nunca pariram a criança. Ele é um bom obstetra, faz um trabalho muito bom, mas ele não sabe exatamente como é, né? Faz diferença? Você tem o apoio de uma pessoa que está entendendo o que você está sentindo? Então, faz diferença, sim. Então, procure ajuda especializada. Corra atrás. Vá atrás de pessoas que entendam o seu problema, que vivam a mesma coisa. Como é que vocês lidam com isso? Tem um jeito mais fácil de fazer isso? Porque a gente vai te dar ideias gerais, coisas que todo mundo escuta, que já sabe assim. Mas alguém com essa sensibilidade apurada, que experimente a mesma sensação que você, com certeza vai lhe dizer algo mais, se não inteligente, útil e aplicável. Ok? Sucesso. Muito obrigado a todos. Estamos chegando no final, mas temos 2 perguntas ainda, Anete. Temos várias perguntas, mas eu acredito que, como você falou, todas elas, você já deu a resposta e deu já indicações onde procurar. Mas eu separei 2 perguntas, porque uma foi feita em caixa alta. E quando é caixa alta, ela está desesperada. Ela está gritando na internet lá, querendo saber. Eu vou... do nosso amigo José Aparecido, ele mandou aqui, da rede Amigo Espírita, e o nome lá está Reinventar-se. Ela, então, é tão apavorada que não coloca nenhum nome, é um nome fictício. Eu queria que você acalmasse o coração desse nosso ouvinte aí na rede Amigo Espírita. Minha avó, olha a pergunta, minha avó, minha mãe, tios, tias, por toda a parte de mãe, aí na parte de mãe, tiveram e têm Alzheimer. Por quê? E aí um porquê com, assim, muitas interrogações, não está entendendo. Estou fadada a esse mal? Então é a mulher que está fazendo a pergunta. Ela, né? Estou fadada a esse mal? Minha mãe teve na fase pré-senil, que é aos 54 anos. E aí, Anete? Acalme essa nossa companheira aí. Eu sugiro que você leia ou assista a conferência de David Bennett, que analisou o cérebro de pelo menos 3.780 pessoas que de 50 a 100 anos, que participaram do processo, doaram o cérebro para ser estudado, e ele verificou que 50% das pessoas que tinham as lesões do Alzheimer não tinham sintomas. Então, ter Alzheimer não significa necessariamente desenvolver demência de nenhum tipo. Tá? Então, o Alzheimer acontece, faz parte do envelhecimento, veio de presente junto com os genes que te deram a inteligência, mas não define a perda cognitiva. A perda cognitiva está associada à sua vida emocional. Então, o destino não é definitivo, nós somos espíritas. Tá? Para o espiritismo, o destino, quem faz é você. Espero que tenha sido útil. Responda. Nem sempre é o que a gente quer ouvir. A gente quer pôr a culpa em alguém. A gente quer alguém responsável. O responsável somos nós. Então, não é o gene, não é a natureza, não é a radiação. Como não é radiação não faz isso? Sim, mas você estava lá por uma conjuntura espiritual, porque senão você teria viajado, não estaria lá naquele momento. Tá? As coisas acontecem por uma razão. O fato de a gente não saber a razão não elimina a razão de existir. Muito bem. Espero que já acalmou o coração dela, né? Você falou assim do lixo mental, né? Do ser, você tem que ser afetuoso, dizer um muito obrigado, né? E falar assim da admiração sincera, reconhecer.
Eu tenho visto muito espírita triste, muitos grupos de espírito que a gente entra, aquele espírita triste que está lá, porque parece que o espírita não pode demonstrar alegria. Uhum. Eu acho assim absurdo, né? Quer dizer, você está lá conversando, fazendo alguma coisa assim interessante, alegre, e aquela pessoa está triste. Então, eu acho... E aí, a última pergunta aqui do Rubens de Castro, que ele mandou lá pela Rádio Fraternidade. Como eu disse, são várias perguntas, é impossível. Nós temos mais 5 minutos a mais aqui nessa transmissão e não vai dar tempo. Eu gostaria que fosse uma então, essa é a última. Mais ou menos assim, de 2 minutos, assim, para a gente prosseguir para o final. Do nosso amigo Uehara-san, né, o João Carlos Uehara, existe uma relação entre o lixo mental e emocional, como mágoas e ressentimentos, e o lixo físico, como as proteínas amiloides, que prejudicam os neurônios? Isso aí eu não entendi direito, aí é com você. Sim, ele está falando do processo inflamatório causado pelas células... Quando a gente fala lixo mental em medicina, tá? Lixo, ele está falando de produção dos neurônios. Quando o André Luiz fala de lixo mental, ele está falando de pensamentos que promovem o desgaste orgânico, tá? Esse lixo mental que nós estamos falando é o seguinte: o nosso cérebro foi projetado para ser eficiente. Então, quando nós trabalhamos dentro do que ele foi projetado, ele é muito eficiente. Ele não produz lixo. É como se você fizesse churrasco para 100 pessoas compareceram, consumiram. O que acontece? O lixo diminui. Mas você faz churrasco para 100 pessoas, 2 pessoas comparecem. O que acontece? Então, aí você vem e faz outro churrasco para 1000 pessoas, 3 comparecem. O que acontece? O nome disso é preocupação. Então, você pega uma quantidade de energia, você pega uma quantidade de muitas coisas, prepara e não concretiza. Prepara e não concretiza. Então, o que é lixo mental? Excesso de preocupação ou ocupação inútil. São coisas que consomem você, mas não se manifestam em realizações. Então, se você, em vez de se preocupar, se ocupar, você vai ter um mínimo de lixo mental. Porque nós fomos criados para sermos produtivos. Eu trabalho, meu pai também trabalha, e nós sempre devemos trabalhar. Quem é que sonha em não trabalhar e viver à custa dos outros? Um parasita. Então, parasitar qualquer tipo de relação, seja social, espiritual, de qualquer tipo, é prejudicial. Então, o que é que nos protege de tudo? Sermos produtivos, porque a produtividade nos faz crescer física, mental e espiritualmente. Gente, foi um prazer, uma alegria estar com vocês, mas infelizmente está pitando aqui alguma coisa aqui, não quero, acho que está dando, avisando um negócio aqui. Foi uma alegria estar com vocês, espero ter sido útil.